Bom dia, meus amores, bom dia, bom dia! Que saudade de todos vocês estão bem? Vamos dar início à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos dar início ao nosso segundo bimestre. Então, nós vamos pegar a apostila do segundo bimestre. Aí vocês vão pegar lá o livro de português, na página 4, e nós vamos ler esse textinho aqui. As paredes têm ouvidos. As paredes têm ouvidos? Ui, que estranho, prof. Isso mesmo, as paredes têm ouvidos. Nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. Vamos ler juntos? Então acompanha lá junto comigo. As paredes têm ouvidos. Os provérbios andam na boca do povo. Não há nada tão antigo que não tenha sido novo. Boa asa voa com qualquer vento. O dito popular é invento, brincadeira da infância, no quintal do tempo. Com quantos paus se faz uma canoa? A pergunta é tradição, a resposta é uma lição. Ditado é para pensar, é um jogo de palavras da cultura popular, um quebra-cabeça para montar. Você pode amarrar o bode quando estiver zangado, ou levar a vaca para o brejo quando dá tudo errado. Parece conversa sem sentido, sem pé nem cabeça. O dito popular não é lido, ao pé da letra corrido. As paredes têm ouvidos. Não é ouvido de gente, mas ouvido inventado com outro significado. Você gostou do texto? É legal, né? Divertido também, né? Ele é diferente. Ele é um poema. Vocês viram que ele está escrito, olha aqui do ladinho? Estão vendo aí? A estrutura dele é em forma de poema. Porém, ele traz algumas expressões que a gente chama de dito popular e provérbios populares. Mas, prof, o que quer dizer um dito popular e um provérbio popular? São expressões que eram usadas antigamente. As pessoas mais antigas usavam eles de forma divertida para dar ensinamentos ou para dizer alguma coisa. Então, quando ele dizia assim, ó, a vaca foi pro brejo. Puxa vida, eu já imagino uma vaca atolada lá no brejo, não é? Pois é, mas não é a vaca atolada lá no brejo, não. Ele queria dizer assim, ó, tudo hoje deu errado. Puxa vida, hoje a vaca foi pro brejo, ou seja, hoje deu tudo errado. Ou então, quando ele usava aquela expressão assim, ah, você vai ver com quantos paus se faz uma canoa, hein? Ai, ai, ai. Aí eu já imagino alguém contando quantos pauzinhos para fazer uma canoa, não é? É, mas não era isso, não. Daí ele queria dizer assim, ó, era uma bronca que estava dando. Quando eu fazia alguma coisa, eu falava assim, ah, depois nós vamos conversar, você vai ver com quantos paus se faz uma canoa. Ou seja, eu vou te explicar bem direitinho como é que faz isso daí. Então, eram frases que eles usavam tanto para aconselhar, como eram frases divertidas também, mas eram frases que elas serviam para dar ensinamentos também. Então, existem várias. Se você conversar com a mamãe e com o papai, depois vocês conversem aí. E aí vocês vão ver quantos ditos populares eles conhecem. Nós conhecemos vários ditos populares. E aí ali fala, né? As paredes têm ouvidos. Puxa vida, as paredes têm ouvido. Você já imagina a parede assim, ó, como um ouvido. Mas parede lá tem ouvido? Claro que não. Mas o que está querendo dizer? Está querendo dizer quando a pessoa ia contar um segredo para outra. Aí a outra virava para ela e falava assim: olha, cuidado aí, hein? Cuidado porque as paredes têm ouvido. Ou seja, alguém poderia o quê? Escutar a conversa que eles estavam tendo. Então era uma forma divertida, era também uma forma de ensinamento e eram frases que eles utilizavam para isso. Então tem dois sentidos. Aí quando a gente fala sobre isso, a gente vê que tem dois sentidos. Tem o sentido figurado e o literal. O que é isso, sentido figurado e literal, prof? O sentido literal é o que é a palavra. Então quando eu falo para você, a vaca foi para o brejo, você imagina uma vaca atolada no brejo, não é isso? Esse é o sentido da palavra, essa é a forma correta. Agora, o sentido figurado é o que essa expressão está querendo dizer. Então, assim, ó, quando eu falava isso, eu tinha que conhecer
esse dito para eu poder interpretar que a vaca foi pro brejo, ou seja, não é que a vaca tá lá atolada que foi pro brejo. Eu tenho que entender que deu tudo errado. Esse é o sentido figurado, certo? Entenderam isso? Divertido, né? Então vamos continuar. Vamos lá na página 5. Na página 5, ele está perguntando assim, ó. O poema da Fátima Migués tem como tema. O que ele tem como tema? São os ditados populares e os provérbios, não é isso? Depois ali a gente vai fazer onde nós encontramos os provérbios. Lá no texto ele fala assim, ó, que nós encontramos os provérbios que eles andam na boca do povo. O que é um dito popular? O dito popular é um invento, olha lá no texto. Quando a gente vê lá no texto, ele fala lá, ó, o dito popular é um invento, uma brincadeira da infância. Isso mesmo. Para que serve esse dito popular? Para quê? O ditado é para pensar, é um jogo de palavras da nossa cultura popular. Tudo isso estava escrito lá no nosso poema, não estava? Como que nós devemos ler um dito popular? Aí lá no nosso texto, olha lá, vamos voltar lá, olha lá, volta lá no texto, ó. Como que nós devemos ler um dito popular? Olha lá embaixo, está escrito, ó. O dito popular não é lido ao pé da letra, corrido. Muito bem, é isso aí, gente. Vamos continuar? Você vai escolher depois aqui embaixo, ó. Escolhe um dos provérbios lá do texto e faz as suas ilustrações aqui, ó, do provérbio, tá bom? Por exemplo, pode ser a vaca foi pro brejo, com quantos paus se faz uma canoa. Se você lembrar de outro e vai conversando aí com o papai e com a mamãe, você vai conhecer outros ditos populares também, pode fazer, tá bom? Vamos continuar? Vamos lá na página agora? Na página 6, para você entender o que é para fazer. Olha lá, ele quer que você explique o que cada provérbio está dizendo. Então, lá no primeiro provérbio, olha lá, explica o que quer dizer sem pé nem cabeça. É uma pessoa sem pé nem cabeça? Não, o que quer dizer uma coisa sem pé nem cabeça? Uma coisa que não tem o quê? Não tem sentido. Muito bem, isso mesmo. Lá na letra B fala assim, ó, com quantos paus se faz uma canoa? A prof falou. Com quantos paus se faz uma canoa? O que queria dizer? Queria mostrar uma autoridade, não é? Mostrar que quem manda ali, quem que tem o conhecimento, quem é que sabe daquele assunto. E a outra expressão ali, amarrar o bode. Que quer dizer amarrar o bode? É quando você estava o quê? Quando eu tô bravo, eu tô chateado, que eu tô zangado, eu tô magoado com alguém, fala assim, eu vou amarrar meu bode. Não é isso? Leia a seguinte estrofe. As paredes têm ouvido. Não tem ouvido de gente, mas ouvido inventado, com outro significado. De que ouvido que ele está falando? De que ouvido que ele está falando? Ele está falando das conversas que estão sendo ouvidas por outras pessoas e não do ouvido da parede, não é isso? Muito bem. Vamos lá para a página 7? Olha lá. Lá na página 7, agora você vai conversar um pouquinho com a mãe, com o pai, pode pesquisar na internet ou pode usar das expressões que a gente leu ali no texto, né? Você vai escrever um provérbio que tem um significado que você conhece, importante, 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 você tem que conhecer o significado, tá bom? Um provérbio que você conhece o significado, escreve ali embaixo. E depois você responde as duas perguntinhas e lá embaixo você vai fazer. Essa parte é importante, olha. Aí você vai desenhar da forma literal e da forma figurada. Como assim? Vamos lembrar de novo. A forma literal
Lembra lá que eu falei? A vaca foi pro brejo. O que eu imagino? Uma vaca atolada no brejo. Agora, o sentido figurado, o que ela quer dizer? Que deu tudo errado, que algo que eu planejei deu tudo errado, certo? E é isso, meus amores. Termina a atividade aí bem bonitinha, faz com bastante capricho. Ó, um beijo no coração. Tô com muita saudade e até mais. Beijinhos.